Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Já contei para vocês que Tite escapou da demissão depois da derrota contra o Coritiba, mas caso tropece pro América e o Cruzeiro fique de fora da próxima fase do Campeonato Mineiro, Tite será demitido. E o plano A, B e C do dono do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, é Leonardo Jardim, o treinador português que havia deixado a Raposa no fim da temporada passada, alegando problemas pessoais. Como é que é a situação do Cruzeiro nesse momento? Raposa vai para a penúltima rodada do Campeonato Mineiro na fase de grupos para enfrentar o América, que é um dos principais times da competição. Se perder, o Cruzeiro vai correr enorme risco de chegar à última rodada sem chances de brigar pelo título da competição. Só para lembrar, o Cruzeiro hoje é o segundo colocado do seu grupo. E se for derrotado e o North vencer nesse sábado o Uberlândia, o Cruzeiro automaticamente não tem mais chances de conseguir a primeira colocação do grupo. Aí ele precisaria torcer para que o Atlético Mineiro não vencesse na rodada. O Atlético enfrenta o Atlético nesse sábado, porque essa combinação da vitória do Atlético e eventualmente da URT, que é a primeira colocada do grupo do Galo, deixariam o Cruzeiro sem chance de brigar por uma vaga. Importante registrar também que se Tite cair, o Leonardo Jardim será contactado, resta saber se o português topará aceitar o retorno. Já o Atlético Mineiro tem 72% de chances de passar a próxima fase, de acordo com cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais. O Galo recebe o Atlético nesse sábado, tem 10 pontos na segunda colocação do seu grupo. Se vencer e o Cruzeiro perder, a classificação do Galo estará encaminhada. Vamos juntos com as primeiras do dia, neste sabadão aqui na Samuca TV, começando com a rodada do Campeonato Mineiro. Aliás, antes, deixa eu dar uma informação aqui bem legal, porque em meio aí a um momento bem complicado, né? O Cruzeiro teve o Eduardo Papi, foi destaque aí na conquista da Copinha. Ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. O Brasil vai fazer 2 amistosos preparatórios para o Sul-Americano contra a Colômbia nos dias 24 e 27 de fevereiro. Primeira convocação aí para a Seleção Sub-17 do Eduardo Papi, ele que renovou o contrato recentemente com o Cruzeiro. Mas eu falei sobre jogos da rodada que interessam ao Cruzeiro, e tem 2 em especial, que é o Tombense contra o RT. A URT será adversária do Cruzeiro na última rodada, não é do mesmo grupo. E do mesmo grupo temos Norte contra Uberlândia. Esse jogo em Montes Claros. O Norte é o líder do grupo do Cruzeiro, tem 11 pontos, e o Cruzeiro é o segundo colocado. Então, uma vitória do Norte vai complicar a vida do Cruzeiro. Aí tem que vencer os 2 últimos jogos para pensar em classificação como primeiro, né? Na chave no grupo C. Então atenção aí para esse jogo. Neste sábado a bola rola às 18 horas em Montes Claros. O Norte que vem fazendo uma grande campanha no campeonato estadual. O Cruzeiro treina hoje à tarde na Toca da Raposa 2, última atividade. E aí vamos ver o que vai fazer o técnico Tite, bastante pressionado e tendo aí muito provavelmente a possibilidade de escalar o Lucas Vidalba. O Vidalba já vem treinando com bola nos últimos dias, foi relacionado, ficou no banco diante da equipe do Coritiba e quem sabe podendo ganhar uma chance para formar a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Ontem, na reapresentação, os titulares fizeram ali um trabalho de recuperação, reservas foram a campo, incluindo aí o Vidalba e também o Sinisterra, ver o que vai fazer aí em termos de alteração na equipe. O técnico Tite aguardando também a recuperação dos atletas para saber com quem ele pode contar desde o início, mas claro, né, a pressão que existe hoje é sinal de um Cruzeiro titular diante da equipe do América para ver se consegue de novo dar uma resposta em termos de resultado. E se der, em termos de desempenho também, porque isso é importante, é um momento de muita pressão, mas o técnico Tite segue aí no comando e vamos acompanhar como será neste domingo. Venda de ingressos rolando, a expectativa é de um ótimo público, hein? O Cruzeiro soltou a primeira parcial de mais de 15 mil ingressos vendidos,
Torcedor tá comprando ingresso, porque o preço é promocional para sócio, R$30, ingresso.cruzeiro.com.br e bora lá, neste domingão às 18 horas, Cruzeiro e América, fechando aí a rodada de número 7 do Campeonato Mineiro. Tá falado, pessoal? Já logo no início da pauta, o Baú colocou aqui pra gente, já com essa ansiedade da turma do hashtag Fora Tite, da gente repercutir um pouquinho isso aqui sobre o treinador. Você falou muito, Valu, que não tem muito... o treinador tem a sua parcela de culpa, não é o único culpado. Também a saída dele pode sim estar condicionada ao jogo de domingo, mas sair apenas o Tite não resolve todos os problemas. Olha aí os números. O Rafa Alves já colocou pra gente do Tite como técnico do Cruzeiro. E esse começo, 8 jogos, não empatou, né? O Cruzeiro não empatou. 3 vitórias e 5 derrotas, sendo que todas essas vitórias no Campeonato Mineiro. No Brasileiro, nos 2 jogos, 2 derrotas. 37,5% de aproveitamento. E chama muita atenção esse dado, né? 12 gols sofridos, uma média superior a 2 gols por partida, ou melhor, média de chances claras por jogo. 2,62 do Tite na criação do time com ele. O trabalho é ruim, né, Valu? A culpa não é só dele, mas o trabalho é ruim. É péssimo, o trabalho é terrível, é abaixo da crítica, é decepcionante. Com certeza para o próprio Tite, para o grupo de jogadores, pela capacidade até que o próprio técnico Tite tem ao longo da sua história, comandando equipes, a capacidade que esse time demonstrou de ser pelo menos um time competitivo. Não há um elo neste momento, né? Até assim, o que aconteceu ontem no primeiro tempo, acho que acaba sendo soterrado por conta do empate ainda no final do primeiro tempo e de um segundo tempo catastrófico, né? Poderia ser para ele, Tite, ontem, caso a vitória tivesse acontecido, para ele, para o elenco, mas principalmente para o trabalho dele, a tal virada de chave, né? Por isso fiquei bem reticente naquela vitória. Claro, toda vitória do Cruzeiro, eu sendo cruzeirense, fico feliz com qualquer vitória do Cruzeiro, mas entendi que naquela oportunidade, os próprios jogadores e o próprio Tite na coletiva me passaram um ar de a coisa está começando a ser resolvida, e eu ainda não sentia isso por conta até da dificuldade do adversário. Tudo bem, era um campo pesado, mas a gente precisa relativizar que era o Betim, uma equipe que faz um campeonato mineiro mediano, dentro das suas possibilidades, e é assustador, né? A gente ainda pode falar desses jogos aí, a capacidade do Cruzeiro poderia ter tomado mais gols ainda, quando a gente lembra, infelizmente, a atuação do Cruzeiro no Clássico, um segundo tempo, ali dos 22 minutos até os 42, o Cruzeiro é salvo pelo Cássio, né? E o Botafogo poderia ter vencido mais do que por 4-0. Ontem, o próprio Coritiba, né? Quando o Cruzeiro se desmancha em campo no segundo tempo, poderia ter feito 3, 4 gols. A gente não consegue ver, né? Não consegue ver o Cruzeiro indo para frente, e é extremamente decepcionante esse início de temporada, o trabalho do Tite, o trabalho dos jogadores. É assustador ver o que está acontecendo com o Cruzeiro neste início de temporada, Léo. Ontem você esteve lá no Mineirão, ô Samuel, lá próximo ao vestiário, acompanhou ali a coletiva. Demorou o Tite, né, para conceder a coletiva, depois todo mundo repercutiu, teve uma reunião ali também no vestiário. E na coletiva, tudo bem que em todas as derrotas e resultados decepcionantes, o Tite ele teve essa postura de uma resposta mais curta, ser mais objetivo, mas ontem a gente observa no próprio semblante do treinador que ele também está baqueado. Sim, me parece estar sem energia, né? Acho que não a questão apenas à beira de campo, mas as entrevistas, e as entrevistas vêm com algumas respostas que o campo não vem mostrando. Acho que isso acentua aí, né? Quando a gente tá lá, entrevista coletiva, aí já vem aquele monte de comentário, né? Para que vai escutar isso? Para que vai ouvir isso? O trabalho é muito ruim e vem ficando pior a cada jogo, né? Porque você toma aquela goleada até o clássico com o Atlético Mineiro, né? Que você sai na frente ali o primeiro tempo. A partir da virada no segundo, o Cruzeiro
foi só descendo a ladeira mais, né? Em termos de resultado, teve 1-0 sobre o Betim. E agora, inclusive, eu prefiro que se tiver que fazer gol, que faça no último minuto, que não dá tempo de tomar virada, né? Porque esse time do Cruzeiro aí tem se mostrado muito fraco em todos os aspectos, né? No coletivo, no físico, no mental, tá todo mundo devendo muito. E a comissão técnica não tem conseguido nada para mudar essa história, né? Por isso eu falei ontem, o meu medo é se a gente vai ficar enxugando gelo, evitando o que até então é inevitável, né? Acho que o Tite sabe que a pressão é muito forte para cima de todos eles e tem que ser, né? Ninguém pode chegar e falar, tá tudo beleza aqui na toca, o trabalho tá seguindo, são pequenos ajustes, porque já não são mais pequenos ajustes, né? Veio aquela impressão de goleada sobre o Uberlândia, né? Renovação de Pereira, estreia de Gerson, bancando permanência de Caio Jorge, e do nada o Cruzeiro começa a entrar num rumo aí bastante preocupante. Estamos, claro, no início de fevereiro, mas os sinais estão todos bem claros, né? Então, eu nem consigo muito, Léo Campos, com sinceridade. Eu quero ver a resposta no domingo. Eu estou preocupado com o Campeonato Brasileiro, porque é jogo em cima de jogo aí, mesmo tendo a semana, a cada semana, né? No meio de semana. Então, na outra já é o Mirassol, depois já vai ter o Corinthians, depois já tem o Flamengo. É jogo pesado, é Campeonato Brasileiro. E essa é a minha preocupação. Campeonato Mineiro agora, eu quero terceiro, quinto, 10º plano pro Cruzeiro. E tá muita conversa, sabe? Eu acho que quando você chega, os jogadores foram colocar a cara como eles tinham que fazer, né? Depois daquela impressão deixada lá no Rio de Janeiro. Mas o Pereira até falou sobre, não tem que conversar mais nada, né? Todo mundo já sabe o que tem que fazer. São os mesmos jogadores praticamente, com a vinda do Gerson. Então, e falar, o Gerson atrapalhou. Os minutos do Gerson ontem, quando o time esteve bem, foi assim, de condução de bola, de abrir espaço. Tava tudo indo. Facilitador do jogo pelo meio campo. Total, teve uma virada de jogo dele curtos, inclusive. Exato, velho. Tipo, a cadência do jogo ali, véio, assim como o Pereira faz, o Gerson também faz em um setor nível, um pouco atrás, um pouco atrás. Então, começa o jogo, ele vem conduzindo e acha um passe pro Kaique levanta a cabeça e dá o gol pro Caio Jorge, né? 52 segundos. Então, tem algumas coisas acontecendo que não tem como mais, o torcedor já perdeu a paciência, com razão. Não vou chegar aqui... Cara, e quando você vê 15 mil ingressos vendidos para domingo, né? Eu tô, assim... Teremos aí uns 30 mil lá no domingo. É isso. Então, aí mostra que o preço foi errado pro jogo do Coritiba, né? Totalmente. E podem pensar isso para frente, até dar uma engrenada, né? Você aceita pagar um ingresso mais caro se o produto, sim, o produto estiver entregando uma coisa legal. Mas tem muitas coisas para acontecerem aí. Eu confesso que eu tô bem desanimado, velho. Para conseguir dar uma reviravolta aí, vai ter que jogar muita bola, ganhar muito jogo aí, porque senão vamos acabar... e vai sobrar para a comissão técnica num primeiro momento, né? Não vai trocar um elenco inteiro que foi montado não, né? Foi mantido e veio com esse acréscimo do Gerson aí. E o que me preocupa, se ainda internamente estão achando que o elenco está fechado, teremos que achar um jardim novamente para potencializar todo mundo, véio. Porque até agora, a única resposta que tudo está me trazendo é que o Leonardo Jardim fez uma grande mágica com tudo, na Toca da Raposa 2, e conseguiu aquilo. Véio. Que o Diniz não conseguiu, uma parte o Seabra não conseguiu, e assim vai. E agora o Tite não está conseguindo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.